Então quando você pega, por exemplo, o Chris Bumstead, ele não vai perder, brother. Ele não vai perder, a verdade é essa. Ele vai ficar lá até ele se aposentar, porque isso é importante para a marca, para o produto. O campeão, ele só perde se ele for nocauteado. Ele precisa ser nocauteado no palco. Então o Ramon tem que vir, sabe, não tem dúvidas. E todos os quesitos têm que estar realmente em excelência. Não só o físico no palco, mas a performance, né? A apresentação, a maneira que se posa, né? A música, a escolha, tudo. Tem que estar tudo perfeito. Tem que ser a noite dele para ele vencer. Tem que ser um nocaute. Aí você bota um cara brasileiro, que mal fala inglês e que não está realmente muito superior, não vai vencer. O Wesley Vissers é um cara que está chegando agora, então não dá o título para ele, mesmo que ele esteja ligeiramente melhor, não vai causar muita polêmica. Fala aí, pessoal. Então, vídeo de hoje, tem um tempo que eu não faço vídeo aqui para o canal, eu tenho feito mais vídeos curtos para minha audiência lá no Instagram, mas eu queria falar sobre resultados polêmicos, resultados que causaram uma série de problemas com relação à história do esporte em si, né? Há pouco tempo atrás o Kevin Levrone ele deu uma entrevista para um influenciador desses da nova geração que questionou a ele a respeito do Chris Bumstead, né? Se o Saban subisse para a Open, se ele teria condições de vencer os caras que estão lá. E a resposta do Kevin Levrone, como sempre, trouxe uma série de indagações com relação a resultados polêmicos durante a história, quando ele faz a afirmação que, na verdade, o Chris Bumstead, o garoto pergunta se o Chris Bumstead precisaria acrescentar, né, mais massa muscular para, obviamente, chegar no mesmo tamanho da turma da Open, e o Levrone disse que não, que com a popularidade dele, com a audiência dele, com a mídia que ele tem, ele poderia ser Mr. Olympia Open, ou seja, ele poderia ganhar o troféu Sandon sem sequer acrescentar músculos nesse processo. E aí fica a grande questão, né? O que ele quis dizer com isso? Ele está dizendo que a mídia, né, a audiência, o número de seguidores tem mais importância no resultado final do que a performance. Ele chegou a fazer uma outra menção, que eu me recordei aqui agora, que ele fala o seguinte: ele tem toda essa popularidade e não precisou ir para o cinema. Tá? Obviamente falando sobre uma realidade passada, onde os atletas tinham... Atletas não, né? Vamos ser sinceros, ele está falando do Arnold. O Arnold foi o único cara que teve a popularidade, ou uma maior popularidade dentro do cenário a partir do cinema. E eu acho que ele está se referindo nas entrelinhas a 1980, quando o Arnold venceu aquele Mr. Olympia, muito por conta do hype que já girava em torno dele. Inclusive, teve vários atletas ali em 80 que tiveram problemas futuros com o Arnold, né? O próprio Mike Mentzer, que nunca mais voltou a competir por causa dessa decisão que o próprio Arnold julgou ser uma decisão infeliz, né? Anos mais tarde. O Arnold chega nesse evento com toda aquela popularidade, ele estava já iniciando as gravações do Conan. Há uma especulação que participar do Mr. Olympia seria talvez também uma autopromoção para o evento correlacionada ao filme. Segundo alguns atletas, ele chega ali de jatinho, com uma equipe de filmagem. Todo mundo sabe que ele gravou depois um filme chamado The Coming Back, né, que é um DVD. Então, existiu sim essa preocupação com relação à popularidade do Arnold, e por isso ele teria vencido, segundo a diversas alegações ao longo da história, o Mr. Olympia daquele ano, devido ao hype que ele tinha. Mas vamos lá. Eu queria falar, para iniciar, eu queria falar do Harold Pooley, que foi considerado o maior azarão de todos os tempos da história do fisiculturismo. O Harold Pooley, ele começa a competir ali com 17 anos, ele foi o mais jovem atleta a competir no Mr. América, da União Atlética Amadora, isso lá nos anos 60. E ele nunca conseguiu ser campeão do Mr. América, mesmo tendo todo o potencial para isso, porque a federação priorizava homens brancos, e isso por conta da mídia, né? Geralmente os Mr. América saíam na capa das revistas de fisiculturismo da época. Então, o Bob Hoffman, que era o presidente da União Atlética Amadora na época, tinha uma revista chamada Saúde e Força. E aí, obviamente, por conta disso, os afro-americanos não venciam o Mr. América por conta da mídia. Isso aconteceu também com o Sérgio Oliva. Quando o Joe Hader chega no cenário, com a IFBB,
Ele funda a IFBB em 1947. Em 1949, ele realiza o seu primeiro evento, que foi também chamado de Mister América. Talvez ali uma provocação óbvia, né? A União Atlética Amadora, que tinha o seu principal evento com o mesmo nome. E os grandes nomes ali da União Atlética Amadora viram uma possibilidade de serem campeões no evento do Joe Weider, inclusive o Harold Pooley, que em 1963 migra para a IFBB e ganha o Mister Universo, inclusive vencendo o Larry Scott, que foi depois o Golden Boy, né, o garoto de ouro da IFBB, e que também teve, né, os seus privilégios. Então a gente falou aqui sobre a AU, a União Atlética Amadora, o fato do Harold Pooley nunca ter sido campeão do Mister América, inclusive descendo para a categoria júnior. Ele competia na categoria dos adultos, mesmo tendo idade para competir na categoria júniors. Em 1963 ele compete no Mister América na categoria adulta, e ele não vence, mesmo sendo o número 2 ali, digamos, da federação. Aliás, o número 1 da federação. Ele poderia ter ganho aquele ano, não venceu. Ele desce para a categoria júnior, que teoricamente ele teria, né, totais condições de vencer, e também não vence, fica em segundo. Ficava claro que havia um problema ali de racismo. Ele migra para a IFBB e no mesmo ano ele ganha o Mister Universo. Agora, o Larry Scott, né, que foi o primeiro Mister Olímpia em 1965, 66, ele deixa de competir, isso segundo ele mesmo, tá? Porque ele tinha intenções de continuar competindo. Ele dá algumas declarações ali no início de 66 para a revista do Joe Weider, dizendo que ele tinha condições de competir por mais 5 anos. Então, provavelmente, nós teríamos o Larry Scott vencendo todas essas competições. Ou seja, na minha opinião, o Sérgio Oliva não venceria o Larry Scott por conta, principalmente, da mídia que o Larry Scott tinha. O problema é que o Larry Scott não ficou confortável com a autovalorização do seu passe, né? Você tinha ali o mestre de cerimônias da IFBB, que era o Bud Parker, já fazendo uma série de provocações ao Reg Park, ao Bill Pearl, com relação ao fato deles se julgarem ser o melhor fisiculturista ali da atualidade. O Bud Parker fez uma provocação a ambos, que eles deveriam competir no Mister Olímpia, eles deveriam competir com o Larry Scott, caso contrário eles não poderiam se julgar os melhores fisiculturistas daquela geração. O Larry Scott não gostou muito disso, porque, segundo ele mesmo, tanto o Bill Pearl quanto o Reg Park estavam numa prateleira acima. Esses caras vêm lá dos anos 50 vencendo tudo, o Larry Scott estava acabando de chegar. E o próprio Rick Wayne, que era o editor-chefe da revista, dizendo que o Larry Scott era a 8ª maravilha do mundo. O Joe Weider comparou o Larry Scott aos Beatles, né? Ou seja, a Larry Scott mania, e aí o Larry Scott se aposenta. Mas ficava claro que havia sim uma autovalorização, uma proteção, que o Larry Scott não perderia sequer um Mister Olímpia até o final da sua carreira. Ele compete 65, 66, vence os 2 anos e se aposenta. Tá? Em 67 ele não retorna. O Sérgio Oliva, ele já tinha competido em 66, ele fica em último lugar, só que em 67 ele vem arrasador. Então ele passou o carro nos caras que estavam competindo naquela época, que era o David Draper, era o Harold Pooley e era o Chuck Sippers. Só que, se o Larry Scott tivesse continuado a competir, o Sérgio Oliva não venceria. O problema é que chegou um austríaco em 1969, que era o Arnold, que era exatamente o perfil que o Joe Weider precisava para continuar divulgando a marca e, obviamente, tendo resultados expressivos com relação à mídia, né? A autovalorização da imagem da IFBB. O Sérgio Oliva não era esse cara que ele queria. Tá? O Sérgio Oliva estava vencendo, mas não tinha o Larry Scott. Os outros caras claramente não poderiam vencer o Sérgio Oliva, que já era um espécime, chamado pelo David Draper de uma espécie de animal não categorizada, até a chegada do Arnold. O Arnold ainda não chegou pronto, ele chega na América com um físico europeu. O próprio Vince Gironda, quando recebeu o Arnold na sua academia, na Vince Gym, disse que ele era um cara que não estava pronto, chamou ele de uma montanha de músculos mal explorada, dizendo que ele precisava de mais alguns anos, que ele não treinava bíceps direito, a perna não era boa, não tinha cortes, tá? Ele tinha muito volume, mas tinha pouca definição. E para o Vince Gironda, né, a qualidade do físico era extremamente importante.
Ele chegou a dizer, por exemplo, para o Larry Scott, que ele não estava gostando do avanço que o Larry Scott teve de 63 para 64 para 65, quando ele se tornou o Mr. Olympia. Chegou a chamar o Larry Scott até de bolo fofo, porque ele estava muito inchado, muito volumoso, mas segundo a mentalidade do Vince Gironda, ele não estava apresentando os cortes que seriam necessários para um atleta americano. E a gente pode perceber isso também, o que o Vince Gironda está falando no Frank Zane, que também venceu o Arnold em 68. Mas quando o Joe Hader, que não era treinador, ele teve a ideia de levar o Arnold para o Vince Gironda, ele já sabia disso, que o Vince Gironda ia preparar o Arnold exatamente para o que ele queria. E aí, em 1970, o Arnold venceu o Mr. Olympia e não perdeu mais. Acontece que, em 71, todo mundo sabe, a IFBB lançou uma nova regra, todos os bodybuilders ali que competiam no Mr. Olympia não podiam mais competir em nenhum outro evento, caso competissem seriam banidos do Mr. Olympia, não poderiam competir no Mr. Olympia, todo mundo competiu em outro evento, inclusive o Arnold competindo no Mr. World da União Atlética Amadora, do seu amigo Jim Lorimer, que futuramente veio a ser co-promotor do Mr. Olympia, os dois juntos, a partir de 76, e do Arnold Classic. Então o Arnold também não poderia competir no Olympia. O Sérgio Oliva competiu no Mr. Universo da NABA, o Franco Columbo competiu também nesse evento que o Arnold competiu como profissional a primeira vez, no Mr. World, e o Frank Zane também competiu no Mr. Universo da NABA. Então ninguém poderia competir no Mr. Olympia de 71, mas o Arnold foi privilegiado e passou a competir. Em 75, o Arnold não estava mais em preparação para competir, ele estava aposentado, ele estava gravando o Stay Hungry, depois foi gravar o Pumping Iron, e para gravar o Pumping Iron, que era o filme de George Butler, baseado no livro Pumping Iron, ele teria que voltar à preparação para a competição. E aí ele teve 3 meses para se preparar, e o Serge Nubret, que era o cara que estava ali realmente pronto para vencer o evento, seria ele o grande campeão. Isso fica claro porque ele ficou em segundo lugar, mesmo sendo prejudicado, porque 12 dias antes do evento, o Ben Weider retirou o Serge Nubret, a IFBB alegando várias questões, por exemplo, filmes eróticos na França, alegaram também uma provável rompimento com a IFBB, um rachamento ali, e que o Serge Nubret iria montar a sua própria federação na Europa, que chegou a acontecer a partir de 76 com a UABA. Mas o que acontece é que ele foi retirado do evento, o Arnold teve tempo para se preparar, o Lou Ferrigno era muito novo, era um garoto que ainda estava chegando, já tinha competido com o Arnold em 74, mas ainda não era à altura do Arnold. Ele teria mais alguns anos, caso ficasse competindo, a partir de 76, para poder ser o Mr. Olympia. Então o Serge Nubret, que era um cara já vindo lá dos anos 60, era o único cara que poderia fazer frente, estava pronto. Inclusive ele perdeu cerca de 6 quilos durante esses 12 dias. Ele ficou obviamente sem continuar sua preparação, então ficou chateado, não estava fazendo mais dieta nem nada, só que tinha um contrato com o filme Pumping Iron, então o Serge Nubret precisava estar nas gravações, então ele tinha que ser trazido de volta para o Mr. Olympia, senão isso ia trazer um problema muito grande. O Ben Weider traz ele de volta, ele compete no Mr. Olympia, fica em segundo lugar, ele não teve tempo para recuperar a sua preparação, o Arnold venceu, era importante que o Arnold vencesse, para configurar ali a imagem da IFBB, o Arnold como grande protagonista do documentário, e depois o Serge Nubret foi mandado embora, ou seja, eles fizeram até uma sacanagem com o Serge Nubret, tiraram todas as cenas dele do Pumping Iron e depois mandaram ele embora. E aí você parte ali para os anos 80, foi bem tranquilo com relação a isso. Eu particularmente não vejo o Lee Haney em nenhuma polêmica, eu acho que ele venceu todos o Mr. Olympia, mas nos anos 90 a gente tem algumas contradições com relação a vitórias do Dory Yates, por exemplo, com o bíceps rompido e depois em 97 com o tríceps rompido. O próprio Kevin Levrone chegou a dizer num podcast que ele fez ali com o Danny James e com a rapaziada, o Chris Cormier, se eu não me engano estava o Milo Sarcev também, ele fala que ele chegou a indagar o Joe Hader, inclusive em 92, na minha opinião, tá? Olha, eu acredito que o físico, na minha opinião, para mim, o físico do Kevin Levrone estava ligeiramente melhor do que o físico do Dory Yates, tá? Isso pode ser
Muito polêmico para muita gente, mas na minha opinião o Kevin Levrone venceu aquele Mr. Olympia. Como também achei que em 93, por muito pouco, o Flex Wheeler, olha, o físico do Flex Wheeler em 93, eu vou te contar, viu? Não sei não. É estranho. Mas, enfim, acontece que o Kevin Levrone chegou a perguntar pro Joe Hader por que só o Dory que vencia. Sendo que todos os caras eram excelentes e que tinha ano que ficava claro que tinha, por exemplo, em 94, muita gente achava que o Shaw Ray deveria ter vencido o Dory. Né? Em 97, a mesma coisa aconteceu com o Nassi. Então, por que ele não trocava? E ele foi muito claro, categórico, em dizer que a resposta do Joe Hader para ele, Kevin Levrone, foi essa, que o Joe Hader mantinha o Dory Yates no trono, no título, porque se ele tirasse, vamos supor, se ele tirasse e botasse o título para outro atleta, ele teria que refazer o marketing. E tem essa questão do legado, né? Os americanos gostam dessa coisa de dinastia, o cara que fica muito tempo ali vencendo. Então, você pegar, por exemplo, na história do esporte, quando você lembra de Mr. Olympia, você vai lembrar do Arnold, que venceu 7, você vai lembrar do Phil Heath, que venceu 7, você vai lembrar do Lee Haney, que venceu 8, do Coleman, que venceu 8, mas você pouco lembra daqueles que venceram poucos. Né, poucos Mr. Olympia, como o Chris Dickerson, como o Samir Banu, como o Franco Colombo, que venceram poucos Mr. Olympias. E aí a gente vai já para o final, para agora, né, 2020, né, com essa mudança toda hora de título, depois do Phil Heath teve o Shaw Roden, aí teve o Big Ramy, então foi mudando de título, né? E isso não é interessante para o evento. Você vê que às vezes você fica perdido, você não sabe quem foi o Mr. Olympia de 2018, às vezes você confunde quem foi o Mr. Olympia de 2019. Né? Por quê? Porque não teve essa questão, né, da continuação. E isso para o marketing não é interessante. Então quando você pega, por exemplo, o Chris Bumstead, ele não vai perder, brother. Ele não vai perder, a verdade é essa. Ele vai ficar lá até ele se aposentar, porque isso é importante para a marca, para o produto. O cara está vencendo, é interessante para eles. Eu vou botar um cara, por exemplo, o Ramon não vai vencer. Só vai vencer se tiver aquela coisa, né? O campeão ele só perde se ele for nocauteado. Ele precisa ser nocauteado no palco. Então o Ramon tem que vir, sabe, não tem dúvidas. E todos os quesitos têm que estar realmente em excelência. Não só o físico no palco, mas a performance, né? A apresentação, a maneira que se posa, né? A música, a escolha, tudo. Tem que estar tudo perfeito. Tem que ser a noite dele para ele vencer. Tem que ser um nocaute para ele vencer o Chris Bumstead. Caso contrário, não vai levar o título e o Chris Bumstead vai continuar, porque ele continuando, o produto continua sendo vendável. Aí você bota um cara brasileiro, que mal fala inglês e que não está realmente muito superior, não vai vencer. O Wesley Vissers é um cara que está chegando agora, então não dá o título para ele, mesmo que ele esteja ligeiramente melhor, não vai causar muita polêmica. Então por isso que o Chris Bumstead não sai. E aí a declaração do Kevin Levrone bate em cima dessa tecla. Né? O marketing em si, ele talvez seja muito mais importante para essa geração, para manter o produto ativo, do que o que se apresenta no palco. Então o cara ele pode estar ligeiramente melhor, mas se troca ali o campeão, e aí começa tudo de novo, o que esse cara vai entregar? Será que ele vai entregar? Será que ele vai ser o representante ideal para a marca? É o que a gente não tem mais na Open. A gente teve o Rat Chopin, agora tem o Derek Lunsford como campeão. Mas assim, você para e pensa, como o Mr. Olympia, é difícil, sabe? E eu acho que o campeão, ele só começa a se tornar realmente campeão quando ele defende o título. Então, esse é o ano que o Derek Lunsford tem que mostrar realmente a que veio. E os caras estão chegando, os caras estão vindo, entendeu? O Andrew Jacket, o próprio Rafael Brandão, o Samson Dauda, entendeu? Os caras estão chegando. Então, realmente vai ser muito pesado esse ano a divisão da Open. Só que, se o Derek vence, ele como americano, eu acho que os próximos anos vai ser até mais tranquilo dele manter. Porque eles gostam disso, de que o Mr. Olympia continue vencendo. Porque trocar toda hora já está claro que não funciona. Então eles não vão trocar. E essa foi a declaração do Kevin Levrone, que é muito óbvio, né? Ao longo da história, eu citei aqui alguns casos, mas poderia ficar aqui horas citando vários casos de outras federações, de outras competições, como o Mr. Universo, por exemplo, e por aí vai. Mas eu acho que ficou claro para você entender que durante toda a história sempre aconteceu isso. A mídia sempre esteve à frente. O cara que tem mais mídia, ele tem uma maior probabilidade de ganhar. Então, para os novos atletas, invistam nas suas redes sociais.
porque isso pode daqui a pouco ser critério de julgamento. A todos vocês um forte abraço, não deixe de deixar sua curtida, deixar o seu melhor comentário, e nós nos vemos no próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí.